Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aqui de como que o preço se movimentou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? E tá fazendo já as marcações para o dia de amanhã. Hoje a gente teve aqui um movimento bem interessante no índice. Só antes de começar, não se esqueçam de deixar aquele like, né? Curtir o canal, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que devem, para que eles possam cada vez mais estar chegando e atingindo mais e mais pessoas e ajudando muitos mais. Também fica na descrição aí do vídeo nossos grupos do Telegram, onde todo dia a gente está trocando ideia. Tem aí, se você quer começar a operar no Forex, o link aí para abrir conta na Huntech Markets, a corretora que eu uso. É uma corretora muito séria, uma grande corretora. Um diferencial deles é que permite depósitos pequenos, a partir de $10, para você começar com contas micro, começar a estudar, começar a testar as coisas. Então, assim, é uma corretora bem legal e vale a pena. E é uma das poucas corretoras que aceitam depósito via Pix, tá, galera? Então, assim, isso é muito legal. Então, bora falar do gráfico aqui. Vocês estão vendo que eu já tô aqui ajustando aqui os gráficos, né? Botando aqui os nossos limites. Falar um pouquinho da movimentação. Hoje foi uma movimentação muito interessante do índice, porque na verdade ele deu continuidade ao movimento, né? Ontem ele tinha feito esse movimento de rally. Aí ele fez a distribuição e hoje ele deu a continuidade até chegar no alvo. A gente estava com essa linha marcada que estava aqui antes, que era uma linha amarela, que até eu postei no grupo hoje, até mostrar para vocês. A linha amarela era essa linha aqui, ó, a base desse candle de 60 minutos aqui. Por quê, pessoal? Porque isso aqui, ó, eu até postei no grupo. Olha o tamanho da liquidez, o tamanho da briga de preço que teve aqui. Eu te fiz essa foto aqui lá no grupo. Isso aqui era uma baita de order block, ou seja, tinha um bloqueio enorme de ordens aqui nessa região. E foi por isso que quando o preço bateu aqui, ele voltou de uma vez, né? Ele voltou e rompendo o choque da abertura do mercado. E aí com isso o mercado reverte, né? O mercado começa a... Reverte não, na verdade a gente continua em tendência de baixa, né? A única coisa que aconteceu foi que o mercado fez esse rompimento desse choque anterior aqui, que agora a gente vai aguardar, ver se ele vai vir testar esse fundo aqui, né? Então, o movimento pode ser esse aqui, né? Ou pode ser também que ele venha mais aqui embaixo testar. Então, a longo prazo, esse é o movimento que temos. O que a gente tem de concreto? A gente já sabe que com o rompimento desse topo aqui, o preço perde um pouco a força, tá? Por quê? Porque isso aqui foi uma zona que o preço segurou, né? Tinha esse fundo aqui, ó, ele rompeu uma região. Então agora a gente tem uma possível fraqueza no preço. E é esperar para ver se ele vai fazer esse movimento que eu falei, né? Aqui e aqui, tá? É mais ou menos isso. Ou se realmente ele vem aqui, falha de novo e segue descendo. Embora, tá? O preço define o que ele vai fazer, a gente só opera da forma que achar melhor. Aqui eu tava postando o pessoal ali na live, na live não, desculpa, no Telegram, que a gente tem essas observações que a gente vai fazendo e eu sempre falo pra galera. Rabisquem o gráfico. Eu deixo uma tela no 15 minutos e a outra nos 5 minutos. E aí a gente vem rabiscando baixo o gráfico, ó. A gente tinha esse fundo aqui, tá? Que ele vira um choque, né? Por quê? Porque se o preço perder esse fundo aqui, ele reverte, aí ele volta, testa e dá a entrada de venda. Então, é isso que vocês precisam aprender, tá, pessoal? É uma coisa que é muito importante, que isso a gente aprende muito no Forex, isso, e na B3, as pessoas perdem muito dinheiro. Por quê?
Porque as pessoas acham que tem que ficar operando aqui, ó. Ah, eu tenho que pegar esse martelo com stop aqui. Só que assim, ó, aqui o preço ele tá numa consolidação que você não sabe se ele vai ficar aqui, quanto tempo ele vai ficar aqui, tá? E aí o que eu sempre falo pra galera é: esperem, tenham paciência para fazer os melhores trades. E a hora e quando que a gente tem o melhor trade? Eu até postei lá no grupo, tava aqui no 3 minutos, né? O preço começou com essa briga aqui, ó. Essa briga aqui no 3 minutos, que ele desceu, ó. Se vocês começam a rabiscar, vocês vão ver que o preço tá brigado, ó. Aí quando ele fez isso aqui, até eu postei lá no grupo, você tem esse fundo aqui, ó. Ele meio que fez um fake out nesse fundo para testar, para buscar liquidez aqui. Aqui eu fiz uma compra, ó. Um scalpzinho aqui, ó. Entrei comprado aqui 100 pontos, ele pagou assim, ó, puff, na passada. Então, é isso que vocês têm que aprender. Vocês não vão querer, a hora que dá esse candle de força verde aqui, querer comprar aqui rompimento. Espera o preço voltar. E aí, para fazer scalp, você vai dar um... Por quê? Porque quando ele vier... Sempre quando o preço vier na zona de liquidez, ele vai tentar subir de novo. E aí, se ele não tiver força, ele volta, ó. Ele volta. E aí, ele começa a dar os sinais. Tá? Aqui, ó, ele já começou a dar os sinais aqui, ó. Quando ele fez um força, aí não teve força. Aí deu outro candle de força. Já meio que rompeu a estrutura. Aí fez um outro candle. Aí teve esse candle verde que tentou subir, não conseguiu. Aí deu outro 2 candles de força. Aqui ele confirmou, ó. Aqui ele confirmou a quebra da estrutura. Aí, ó, quando ele volta perto desse topo aqui, ó, é venda, stopzinho acima dele aqui, e o teu alvo aqui é esse aqui, ó, porque agora ele não para mais, ele vai buscar o último topo, o último fundo, aquela região. Então, assim, é o trade mais confirmado onde vocês não passam calor. Só que é só aguardar. E aí depois que o preço passa, aí é o que eu falo pra galera, vão rabiscando o gráfico. Bota aqui nos 5 minutos, ó. O preço desceu, subiu, rompeu, traça um boss. Preço subiu, rompeu, traça o boss. Aí o preço chegou na LTA, aí começou a briga, né? Aquela briga que eu sempre falo para vocês, de ficar estopando a galera que tava procurando compra, né? Por quê? Porque aí, ó, eu tenho, como ele consolidou aqui, automaticamente eu já marco aqui o choque. Por que o choque? Porque se o preço passar dessa região, ele perde força, ele vai buscar os níveis de cima. Então, o preço funciona da mesma forma sempre. E é isso que vocês têm que ter em mente para operar tranquilo. Entenderam? É assim que funciona. Então, não ficam brigando com o preço. Operem a favor dele. Operem sempre a favor dele. Tá? Então, bora fazer as marcações aqui de hoje que a gente tem. A gente tem o topo de continuidade, né? E essa região aqui de order block do 15 minutos. Esse topo aqui coincide com o Equal High aqui, que é um topinho duplo. Esse aqui, ó. Um topinho duplo, que isso aqui é liquidez. A gente tem aqui o nosso choque. Vou atualizar ele aqui. Que é o que? A partir dessa região aqui que a gente volta a pensar em compra. Tá? E a gente deixa marcado esse order block e esse outro. Eu só vou atualizar para essa região que ela ainda não foi mitigada totalmente, tá, pessoal? Então ele pode vir testar um pouco mais para baixo, tá? Então vocês veem que ele só teve um primeiro toque. Então o preço ele pode vir fazer isso aqui ainda, tá? Buscar esses níveis aqui de trás. Até essa aqui eu vou atualizar ele para o order block do 15. Deixar uma região maior, né? Quem viu meus vídeos aí sabe como que eu marco, a forma correta de marcar order block. Se vocês quiserem marcar, até vou dar uma dica, se vocês quiserem marcar a zona de liquidez
vocês podem marcar dessa forma conforme o gráfico está acontecendo, tá? Aqui, por exemplo, o preço quebrou a estrutura, ó. Quebrou a estrutura, voltou. Você pode marcar um order block aqui nessa região, ó. Esse cara aqui, ó, o último candle que subiu. Isso aqui é um order block, 5 minutos. O candle rompeu a linha. Esse aqui foi o último candle que tentou subir. Aqui tem um order block de 5 minutos. É uma região, tá? Então, essas regiões vocês podem ir marcando. Por quê? Porque são regiões de liquidez que o preço pode voltar durante o pregão. Eu não marco porque eu deixo marcado só as grandes do 15 minutos, que são as de relevância, né? Para ficar melhor para a gente acompanhar. Por quê? Porque a hora que o preço chega aqui, eu baixo por 3 minutos e acompanho, ver o que está fazendo. Tá? Então, assim, tanto é que vocês veem, ó, no 15 minutos você não tem o que marcar. Aqui, ó, essa descida foi uma descida única, ó. Só candles pretos. Aqui teve esses verdinhos, até tu poderia marcar aqui um order blockzinho. Só que eu prefiro deixar aqui essa linha, né? Porque a gente já sabe dessa região aqui. Então, olha aqui, ó, a gente tem a máxima do dia, a máxima ali, ó, daquele topinho, que coincide com aquele spinning topzinho ali, tá? E eu deixo essas marcações aqui, que aí amanhã, conforme vai passando o dia, a gente vai atualizando. E embaixo tem esses 2 order blocks, desculpa, a serem testados, tá? Em dólar, rapidinho aqui. O dólar ele foi buscar essa região aqui, ainda continua marcado essa região aqui de baixo, porque ele foi violado, mas não foi testado. E o dólar continua numa consolidação, né? Então, e a gente tem o que aqui? Eu tenho essa região aqui, que é o choque. Essa região aqui que é o choque. Ou seja, para a gente procurar por compra, o preço tem o preço tem que falhar aqui e voltar a descer, ou ele tem que romper aqui e voltar a fazer um topo mais baixo para buscar os níveis de baixo. E para continuidade, ele tem que romper essa linha vermelha e seguir o caminho para cima. Esse é o resumo do dólar. Vamos dar uma faladinha no Forex rapidinho aqui, ó. Eu separei Euro USD. Até tô posicionado nesse trade aqui, ó, fazendo um tradezinho com o stop logo abaixo aqui e o alvo lá em cima. Então vocês veem que a relação do trade é muito boa. Por que eu estou posicionado nesse trade aqui? Porque eu estou acompanhando esse movimento aqui, ó. O mercado ele veio mitigando essa região, é uma consolidação. Agora ele veio buscar essa liquidez aqui, tá? Porque ele tem alvos aqui em cima e depois lá em cima, tá? Quando a gente olha num gráfico, a gente vê que o preço está fazendo aquela captura de liquidez. Se vai dar certo, não dá. Se não der, deu stopinho aqui embaixo, tá tudo certo. Mas agora opções de compra, só se para ele voltar de novo, se ele voltar nessa região aqui, né? Aí a gente monta outra posição de compra. Vendas somente nessa parte aqui de cima, ó. Por quê? Porque ele já testou essa região aqui, tá? Então, se ele chegar aqui e não tem venda, ele tem que subir para ir fazer o movimento lá em cima. Por quê? Porque ele tem liquidez a capturar lá em cima, né? A gente está aqui, ó, uma consolidação e ele está testando as duas extremidades. Esse é o Euro USD. GBP USD é mais ou menos a mesma coisa, consolidação braba. Continua naquele desenho que eu fiz, segurando o preço nessa região aqui. Segurando o preço nessa região aqui é baixar para os 5 minutos e tentar achar o sinalzinho de quebra de estrutura para poder entrar comprado. Vocês podem olhar nos 5 a 2 minutos para buscar por compra. Venda só se ele abaixar. Venda ele teria que subir nessa região aqui
para dar venda, tá, pessoal? A gente não vende rompimento no Forex, a gente espera o preço chegar nas zonas de liquidez. Beleza? O USD-JPY, ele segue quebrando barreiras. Essa região aqui é uma região muito importante, porque isso aqui é topo histórico, tá, pessoal? Não existe topo para cima do JPY. Isso aqui é a máxima da máxima da máxima. Então ele teve esse quebra de estrutura aqui hoje, tá fazendo esse teste, tá vindo capturar essa liquidez aqui, ó, desse order block. Então aqui, possivelmente, como ele já houve essa quebra de estrutura aqui, ó, ele teve essa quebra de estrutura aqui do JPY, então ele está subindo para pegar liquidez para possivelmente vir testar essa região do fundo aqui, tá? Pode ser que a um médio tempo aí o USD-JPY dê um excelente trade. Certo? Vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo final de dia, um ótimo pregão amanhã. A gente vai se falando e acompanhando ali via Telegram. Grande abraço a todos. Até amanhã.